vai conhecer agora a história da Crislaine, uma técnica de enfermagem que, depois de muita luta, conseguiu engravidar da Sofia. Ela estava cheia de planos para comemorar o aniversário de 1 ano da pequena, mas depois de contrair a Covid-19, enquanto trabalhava na linha de frente em um hospital, precisou adaptar a comemoração. Eu mesma estive na casa dela para contar essa história para vocês. Crislaine valoriza cada minuto que passa com a pequena Sofia. Por causa da Covid, a técnica de enfermagem precisou ficar 2 semanas longe da filha. Não pôde nem comemorar o primeiro aniversário da menina em maio deste ano, já que estava doente e isolada em casa. Era uma data que a gente queria muito comemorar, mas acabou que aconteceu tudo isso. Eu estava com suspeita antes, a gente ia fazer a festinha dela. E quando ela comemorou 1 aninho, a gente já tinha certeza. Aí não podia chamar a família, os avós. Tava muito sério, né? Foi logo no pico mesmo. Foi um aniversário à distância, não pôde nem abraçar a filha? Não. Só de longe, só olhando mesmo. Cantou parabéns? Cantou. À distância deu pra cantar parabéns? À distância, de longe. Eu do quarto, ela da sala com o pai, o bolinho, e a gente comemorou do mesmo jeito. De longe, mas comemorou. Só eu, ela e o pai dentro de casa. As fortes dores de cabeça, a falta de apetite e os problemas respiratórios não foram piores do que ficar sem abraçar e beijar a filha. Muito difícil. Eu ficava no quarto e só podia ficar olhando de dentro do quarto e ela do lado de fora. Ficava só olhando. Ela brincava, olhava, chorava, queria a mamãe, mas não podia. A primeira superação de Crislaine foi o nascimento da pequena Sofia. Foram 8 anos de espera por causa da suspeita de uma endometriose. Depois veio a Covid-19. Diabética, Crislaine ficou com muito medo, pois tinha perdido 2 pessoas próximas da família. E depois de ter lutado tanto para ter Sofia, temia deixá-la órfã. Eu tive 30% do meu pulmão, mas eu só descobri na segunda vez que eu dei entrada na emergência. Você ficou com medo quando você descobriu que você estava com Covid? Fiquei por ela, né? Por ela ser uma filha tão desejada, tão esperada, a gente ficou com medo, sim. Teve medo de morrer? Tive. Passa pela cabeça. Passa um filme, né? Crislaine soprou velhinhas há poucos dias. Desta vez teve bolo, parabéns, muitos beijos e abraços da filha, do marido e da Loli, a cachorrinha de estimação. Afinal de contas, ela não celebrou apenas mais 1 ano de vida, celebrou o desafio de estar viva. E como a pandemia ainda não terminou, ela não deixa de dar o alerta para quem está em casa. Ter cuidado, né? A doença está aí, as pessoas estão esquecendo. Quando chega num parente próximo é que a gente sente mais, mas que as pessoas continuem tendo cuidado, porque ela continua aí. Tem que usar máscara, tem que higienizar as mãos. Tem que usar sim, cuidado redobrado, principalmente quando chegar em casa. Você teve sorte, mas a Covid não é fácil de enfrentar, não. Não, por mais que a gente tenha cuidado, por mais que a gente use máscara, como é um ser invisível, não tem como a gente saber onde é que está e como conter. Você se considera uma felizarda por ter passado pela Covid, pela Sofia não ter se contaminado, seu marido também não? Sim, considero sim. Que história de superação, não é não? 2020, entrando 2021, não foi fácil para ninguém, né, Lauro? Sem dúvidas, Estelinha. Ou um ano difícil, viu? Mas olha, agora eu tenho uma dica boa pro pessoal, uma dica esperta. Vou falar dos preços especiais na Farmácia Permanente. Tudo na Farmácia Permanente, mais perto da sua casa, viu? Vá agora mesmo à Permanente e aproveite!
Já estão valendo as 48 horas mais baratas da Farmácia Permanente. Valendo, hein? Você tem 48 horas para aproveitar ofertas fora do comum, como essas. Fralda Big Frau Plus, na compra de 2 unidades, cada uma sai por R$19,99. Tintura Casting, só R$19,99. Toalhas umedecidas Pampers por R$29,99. Papel higiênico personal, na compra de 2 unidades, cada uma sai por R$12,99. Você só tem 48 horas para comprar ou vai perder. Farmácia Permanente, perto de você. Com certeza, e olha só, e a Farmácia Permanente espera que este ano que começa hoje seja muito feliz, viu? E que o maior presente seja saúde para você e toda a sua família, porque com saúde a gente conquista tudo nessa vida, na verdade, com carinho e cuidado de sempre. Farmácia Permanente, cuidando de você. Lauro, é claro que esse ano de 2020 foi desafiador para a maioria da população, né? Não é segredo para ninguém. E as incertezas geram muita insegurança e, por isso, a procura por uma ajuda psicológica cresceu bastante. Para saber como lidar com isso, eu bati um papo com um psicólogo. Vamos ver? Uma pesquisa feita pela Fiocruz, Universidade Federal de Minas Gerais e Unicamp revela que 40% dos brasileiros sentiram tristeza ou tiveram depressão nesse período da pandemia. E mais da metade dos brasileiros passaram por situações de nervosismo ou ansiedade nesse período. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o neuropsicólogo Carol Costa. Carol, boa tarde, um prazer ter você aqui com a gente. Boa tarde, é sempre um prazer. Esse momento de incertezas é que faz com que esses índices sejam tão altos? Pois é, né? É algo novo, uma situação nova que ninguém esperava. De repente, um inimigo invisível apareceu. E isso faz com que aumente ainda mais a ansiedade. As pessoas mais sensíveis, principalmente, têm sofrido muito mais. O que acontece é uma nova realidade, uma nova situação de perigo eminente, onde, de repente, a minha saúde está em risco e das pessoas que eu amo também, assim como a sociedade como um todo. Agora, eu tenho hábitos e formas de interagir com essa sociedade que eu vou ter que restringir nesse momento. Nessa hora eu começo a pensar não só em mim, mas para com os outros também. Isso aumenta a angústia, o medo, a vontade de ficar mais recluso e a incerteza do amanhã, que gera ainda mais uma problemática que é o aumento da depressão. Que aí nós temos uma situação que está explodindo, as pessoas cada vez mais entristecidas, precisando de ajuda eminente e ainda mais num momento tão delicado que a gente está vivendo. E o quadro se agrava quando a pessoa tem propensão à depressão ou qualquer pessoa está sujeita a isso nesse momento? Qualquer pessoa, e a pessoa que já vem passando, já antes da pandemia, já vinha passando por um tratamento, agora se agrava. Alguém que, de repente, a pessoa pensava, não, eu não vou sofrer com isso, eu lido muito bem com meus problemas, pode se surpreender. De repente, começar a sentir uma tristeza mais profunda, algo que o impede de fazer as suas atividades laborais e, de repente, ele se vê preso numa situação onde ele desconhece. E uma tristeza vai cada vez mais no dia a dia tomando conta dele, consequentemente atrapalha a forma como ele interage com as pessoas, com o dia a dia dele e assim sucessivamente. Qualquer pessoa está sujeita a isso, até as mais sensíveis e as não tão sensíveis. E como perceber a depressão? A partir do momento que ela começa a atrapalhar a sua vida. Momentos de depressão, de tristeza, todos nós temos. Faz parte do nosso dia a dia. É até estruturante você se sentir triste em algum momento da sua vida. Faz parte do processo, faz parte da vida. Mas a partir do momento que isso começa a ficar demasiado, você começa a não sentir mais vontade de fazer suas atividades prazerosas, de estar com pessoas, de buscar o outro, você começa a perceber que é mais interessante estar sozinho e essa tristeza ou preocupação, ela não passa e você começa a ter sinais físicos. Algumas pessoas relatam dificuldade no sono, algumas pessoas descontam na comida, isso é muito comum, dores de cabeça, formigamento nas extremidades, tremores, tontura. São sinais. Falta de ar, são sinais de que existe algo aí. E se alguém está passando por isso, de repente, e está se identificando, é um candidato à questão da depressão. É como se o corpo entrasse num sinal de alerta, né? Numa situação de alerta. Exatamente. Agora, isso não acontece do dia para a noite.
São pequenos sinais e, de repente, quando você percebe, você já está envolvido. Por isso é interessante também que quem esteja do lado, as pessoas que estão ali, ao perceber, tentem sinalizar também para essa pessoa. Porque muitas vezes você começa a entrar nisso e não se dá conta, né? Então, a partir do momento que isso começa a atrapalhar a tua vida, tu não consegue mais executar tuas tarefas, tu começa a perceber que a tua vida não está seguindo mais como deveria, como era antes, aí você já é um forte candidato. E aí talvez alguém possa lhe ajudar sinalizando também, porque precisa buscar a ajuda especializada nessa hora. Aí é que tá, tem que ser a ajuda médica, né, de um especialista, não se automedicar, e a família pode buscar essa ajuda se a pessoa principalmente não aceitar, porque geralmente quem está doente fala, não, tá tudo bem, não, eu não tenho nada. Em alguns casos, a depressão, ela está tão profunda, que precisa do tratamento medicamentoso também junto com a terapia. A terapia a gente não consegue desvencilhar. Ela pode vir junto com o tratamento medicamentoso ou meramente a terapia, que por si só já ajuda muito, né? É um momento de reencontro, é uma busca ao autoconhecimento. Aquele problema que eu estou passando diz muito sobre mim, sobre as minhas inseguranças, as minhas incertezas, os meus fantasmas, os meus anseios. E dependendo de como eu estou interagindo, o terapeuta, o psicólogo, ele tem as ferramentas e o conhecimento necessário para lhe ajudar nessa hora. E não tem idade, né, para quem sofre de depressão, né? Exatamente isso. Todos nós estamos aí à mercê desse que se diz até o mal dos tempos modernos, né? A ansiedade, a depressão evolui para uma ansiedade, consequentemente uma síndrome do pânico, que é algo que está muito evidente. Você vê que há um aumento muito grande das pessoas se automedicando, antidepressivos, eles tendem a ficar dependentes dessa medicação, dos ansiolíticos, e muitas vezes você não consegue mais conviver ou viver sem o uso desses medicamentos. E nesse momento de pandemia, com essas aulas online, né, as crianças principalmente estão sofrendo, sentem falta, né? Eu tenho filho pequeno, 10 anos em casa, essas aulas online deixam eles meio ansiosos, né? Pois é, assim, a pandemia ela veio e mexeu com todo mundo. Aquele inimigo que estava na Ásia, que de repente a gente ligava no noticiário, isso não vai chegar até aqui. Cruzou fronteiras, né, cruzou o oceano e agora já é uma realidade. Ou seja, a sociedade jamais será a mesma, né? Tudo mudou, inclusive a visão de todos para com o outro. Isso também afetou as crianças, elas não ficaram isentas disso. Tanto que elas hoje têm o cuidado, já existe esse hábito da questão das máscaras, da higiene, né? E isso foi estendido às crianças também. Elas perceberam que o espaço físico delas ficou limitado. Elas já não têm mais acesso à escola, que é tão estruturante, né? Que a escola tem o seu serviço, a sua ação social, vamos assim dizer. O simples ato dele ir à escola é estruturante, mas aí ele se vê uma mudança repentina. Pois é, de frente a uma tela, onde o setting acadêmico, né, mudou totalmente, mas ele continua recebendo esse ensinamento, mas ele está em casa, isso também mexe com a cabeça dele. Que aí falta o contato com o coleguinha, com os amigos, né? Que é tão estruturante, principalmente para uma criança. Nós estamos dependentes disso também, percebemos, né? O homem é um ser social, somos animais sociais. Então, assim, percebemos também que a ausência do outro nos adoece. Imagina uma criança que precisa do toque, dessa interação, que é onde ocorre o desenvolvimento infantil. Nessa interação, um com o outro, a troca de experiência e a construção do sujeito moral se dá justamente desses encontros. E como fazer para enfrentar, né, essa depressão nesse período aí em que só se fala de coronavírus, está todo mundo apavorado, né, preocupado? A atividade física seria um caminho bacana? Sim, é bem interessante. Primeiro de tudo é mapear essa preocupação, essa ansiedade. Perceber se ela é uma ansiedade normal, um medo real ou é algo patológico. Paralisante. Pois é, porque dificulta a minha ação. Mediante a isso, eu tenho agora uma grande oportunidade de até desenvolver habilidades que eu nem sabia que tinha. Eu tenho mais tempo, eu posso investir em mim, eu posso, de repente, iniciar um curso ou fazer até atividades prazerosas, tipo ler um bom livro, assistir um bom filme, coisas que eu gosto, coisas que me ocupam, coisas que fazem com que eu esqueça um pouco dos problemas e comece a trabalhar a minha saúde mental tão discutida nesse momento agora que estamos passando por isso. Então, se você tem a oportunidade de se exercitar,
né, que aí vai liberar endorfina, isso é muito bom, né? Então, se eu tenho a oportunidade de criar coisas, eu posso pegar minha família e, de repente, fazer um projeto com ela ali, de um jogo, uma montagem, uma maquete, algo, uma dinâmica, isso aproxima as pessoas. E a gente tem percebido muito isso, né, durante essa pandemia, essa coisa do estar mais próximo, né? Assistir um filme também? Assistir um filme que também é algo muito bom, né? E esse filme passar uma mensagem positiva é melhor ainda, né? Porque todo filme tem uma moral. Então, eu vou ocupar meu tempo com algo bom, algo que me traga algo que vá me fazer crescer e, consequentemente, arejar minha mente e não deixar que eu me ocupe com pensamentos pessimistas. Agora, como amenizar, né, essas angústias para quem, de repente, não... quem mora sozinho, né? Como a gente conversou, a pessoa que está do lado, uma mãe, um pai... Mas nesse momento as pessoas estão muito isoladas também, né? Como fazer? Interessante é que as pessoas que já viviam sozinhas, elas passaram melhor, elas estão passando melhor por essa situação. A gente percebe uma dor maior, uma dor psíquica maior, das pessoas que viviam em conjunto, né? Uma família que estava ali. Muita gente reunida. Muita gente, e de repente viu a necessidade do afastamento. Se precisou buscar o afastamento para proteger o outro. Esse que se afastou, ele sofre mais. Ele sofre mais porque ele não está acostumado com essa realidade, mas acabamos nos adaptando, né? São situações extremas, é aquela coisa, o transtorno passa e o benefício fica, né? Porque você se afastar é um ato de amor também, é você dar importância ao outro. Então as pessoas que de forma obrigatória precisaram se afastar, querendo ou não, estão exercendo aí uma prova de amor. E o mais grave nesse momento agora, né, quando a gente fala de coronavírus, da Covid-19, são as perdas, né? Muitas pessoas perderam entes queridos, pessoas muito próximas, pai, mãe, avós, ou um velho conhecido, um amigo que estava sempre presente. Sim. Essa é a parte mais complicada. Complicado e, assim, em especial nessa época, porque muitos não puderam participar do velório. Sim. Isso dá um fechamento no cérebro. As pessoas, é como se, de repente, a pessoa estava aqui comigo, e no outro dia eu soube do internamento, veio a falecer, infelizmente, mas não houve uma finitude, não houve uma despedida. Nem durante o momento que está no hospital, né? Que não podia nem se comunicar. No tratamento, Isso causa uma dor ainda maior, né? Que é aquela veio a finitude, mas quase como uma discussão que você está ali e de repente ela para. Ou seja, você fica na tendência de querer que aquilo se resolvesse. Quando uma pessoa se vai, obviamente, salvo as devidas proporções, você quis pelo menos prestar homenagem, dar o adeus, que faz parte também de você lidar com esse luto, você visualizar a pessoa ali, infelizmente, naquela situação, dar o adeus, conversar mentalmente com ele. Existe um rito aí que nos conforta. E, de repente, essas pessoas não tiveram isso. Então tem que lidar com a perda de uma forma muito abrupta. É uma perda extremamente violenta. Né? Famílias acabaram se dissolvendo por conta disso. E estão lidando com isso agora, que é tão difícil. Mas aí é que está. Nós, seres humanos, temos uma capacidade muito grande de resiliência. As situações difíceis, elas estão aí, mas nós podemos e devemos sempre continuar. E a depressão também acaba aí e tem acabado, né, com muitos casamentos, não é isso? Sim. Porque essa convivência dentro de casa... Houve um aumento muito significativo no pedido de divórcios. O interessante é que as pessoas desistiram dos seus relacionamentos. Por quê? Por estarem tão juntas, tão próximas, e acabou que é aquela situação. Existe o período da paixão, né, e quando passa, e alguns teóricos dizem que dura 8 meses, 1 ano, e ela tende a passar, aquela coisa da pele, da pegação, vamos assim dizer. Né? Do coração que dispara. Exatamente, do friozinho na barriga. Isso. E tende a passar. Depois isso se transforma para uma outra coisa. E aí existem várias abordagens que trabalham esse tema e dizem até que todo o resto, todos os anos ou meses depois, é uma tentativa de resgate daquela situação do início. Né? O que é que acontece? As pessoas, infelizmente, buscaram o divórcio, mas interessante, elas não desistiram do amor. Elas finalizaram o relacionamento, mas não dizendo eu nunca mais vou me relacionar. Eu vou buscar uma outra situação para a minha vida, mas que não queriam mais estar vivendo daquele jeito.
Uma coisa também interessante é que a facilidade online de você acessar um cartório e pedir o seu divórcio também ajudou bastante. Conversamos aí com Carol Costa, que é neuropsicólogo, que é coordenador, né, do Departamento de Psicologia do Apvida, dando aí essas informações tão importantes para a gente enfrentar esse momento que não está brincadeira, né, Carol? É verdade, é verdade. Tudo mudou, a sociedade mudou, inclusive nossos costumes, nossos hábitos e também a forma que nós vemos a saúde mental. Mudou também a forma como a gente vem se cuidando e fez com que a gente olhasse também para dentro. Ou seja, percebemos o quanto somos frágeis, mas também o quanto somos fortes. E é nessa certeza, nessa força, que a gente consegue ir mais além. E é isso que é gratificante. É saber que você pode sim lutar e ser uma pessoa melhor. Tá certo. Super obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Gratidão pelos ensinamentos. Obrigado. Tá joia? A gente volta pro estúdio. Laura, que 2021 seja um ano bem melhor para todos nós, né? Porque 2020 não foi fácil. Ah, caramba, quem diga até que nem conta 2020, né? Mas vamos esperar que 21 seja bem melhor, né, Estelinha? Para isso, você tem uma dica esperta pra galera. Vem cá, te chamar aqui mais uma vez no Cantinho da Dica. Deixa eu te perguntar. Tá com dificuldade aí para me enxergar? Sim, você que está em casa, tá ruim? Olha lá, hein? Isso pode ser catarata. Então, se você sofre com catarata, saiba que chegou uma grande oportunidade para você. Eu estou falando de cirurgias com o Mais Pop. Com o Mais Pop, você realiza a sua cirurgia de catarata no Hospital de Olhos Santa Luzia e parcela tudo, imagina, em 10 vezes. Isso mesmo, eu disse 10 vezes. Com uma parcelinha por mês, você faz a sua cirurgia com qualidade, confiança e todos os exames pré-operatórios ali, já inclusos. Isso é muito legal. E se por acaso você tem pterígio, aquela carne crescida no olho, tem condições especiais também, viu? Então marque logo a sua cirurgia com o Mais Pop. Anota os números. O telefone é o 2121-2800. WhatsApp 98237-1433. Pode entrar em contato agora, porque tem gente lá para te atender. Cirurgia de catarata em 10 vezes, só mesmo com o Mais Pop do Hospital de Olhos Santa Luzia. Lauro, hoje é o Dia Internacional da Ressaca, né? E a gente sabe que muita gente acabou exagerando na bebida ontem e na ceia de Réveillon, né? Então, você que está nessa situação, fique ligado em algumas receitinhas de bebidas que ajudam a desintoxicar e aliviar o corpo nesse primeiro dia do ano. Vamos dar uma espiada? Oi, gente! Então, como prometido, eu vim aqui falar um pouquinho para vocês dos nossos queridos sushais, que são nada mais nada menos que a mistura de suco com chá. Tem um super poder, tanto funcional quanto antioxidante, ajuda a acalmar, ajuda na insônia, ajuda no trato digestivo. Então, assim, cada um deles tem um poderzinho especial. Eu vou fazer 2 aqui pra vocês: maracujá com capim-limão e limão com hortelã. Fiquem ligados aí que vocês vão aprender bem direitinho. Pro suchá de limão com hortelã, eu vou colocar o suco de 2 limões, mais 300 ml do chá de hortelã, mais uma pitada de gengibre e gelo. Chá de limão, hortelã e uma pitada de gengibre é um poderoso antioxidante, ajuda com sintomas de gripe, de tosse seca, ajuda a combater os radicais livres, é excelente para tomar durante o dia, além de ser super refrescante. Então, coloquei 300 ml de chá de capim-limão, mais uma polpa de maracujá, mais gelo e xilitol ou stevia ou até açúcar demerara a gosto. Então, esse é o suchá de maracujá com capim-limão. Ele é um poderoso aliado contra os problemas de ansiedade, de insônia. Ele ajuda contra problemas digestivos. O maracujá tem uma substância chamada passiflorina ou maracujina, que também é um sedativo natural, não causa dependência. Então, se você quer ter aquela noite de sono maravilhosa, faz um suchá de maracujá com capim-limão que vai ser um sucesso.
Então, espero que vocês tenham gostado dessas receitinhas super fáceis, práticas e super importantes para o nosso dia a dia. Eu vou estar sempre aqui dando receitinha para vocês, eu espero que vocês tenham realmente gostado. Contem comigo! Eu adorei, Laura. Receitinhas extremamente refrescantes, né, Estelinha? Qual é a sua Bem legal. receita para curar ressaca? Conta pra gente, Nossa pros nossos Senhora, telespectadores. é água e cama o dia inteiro. Água e cama. Água e cama. Cama, geladeira, água, cama, dorme, acorda, água, é assim, o dia inteiro. Eu fico também, muita descalado. água e melancia também. É bom, é bom. Com certeza. Cheio de líquido, né, também, né? Legal. Já que o assunto é festa agora, né, que a gente tá falando aí da cura da ressaca, vamos chamar então o Tuca Martins. Vamos de música? Bora? Vamos mais. Mais música, vamos fazer mais Com música. Opa, certeza. vem cá, Tuca, canta pra gente. Quero cantar uma lagoa, sei que vem, vamos fazer mais sucesso aí. Opa, quer que vem agora, hein, Tuca? Vamos fazer sucesso, Letícia, pra Opa, galera aí essa que tá tá estourada curtindo. Essa por tá aí, pode estourada. cantar. É. Vamos fazer Quem é que sucesso, não né? gosta? Essa é sinal de ter acompanhamento da galera, né? É, a galera tem que me seguir lá no Instagram, @Tuca Martins Oficial, dá essa moral lá pra gente. Vamos começar 2021 com o pé direito, Deus abençoando todo mundo de casa, beleza? Vamos lá, Vem que nossa vem. festa aqui pós-Réveillon, né? Sem isso aí. aglomeração. É verdade, Sem sem aglomeração. dúvidas. É. Vamos isso lá. aí. Vamos fazer sucesso! Vem! Galera do Pontão Lagoas! Tem que vem, TV Ponta Verde! Você Tuca Martins ao vivo pra vocês! Tem que vem, tem que vem! Sabe, canta comigo, ó. Porque você foi me iludir, falando que ia voltar e me deixou aqui sozinho. Comprei uma devassa pra gente tomar. Tô te esperando aqui no bar. Ô, marcou 7 horas, já são mais de 11. E pensa que eu não vi você passar. Ô, na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe. Ô, Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Ô, Letícia, tem uma Letícia em casa, hein? Aonde você vai? Vem, 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 Tuca Martins. Ô, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Ô, Letícia, Letícia, eu só saio no mar com você ou com a polícia. Você Tuca Martins, Pontão Lagoas, vem que vem, vem que vem. Primeiro dia do ano, vamos curtir, vamos curtir. Deus abençoe todo